Bom dia, pessoal. Dia 10 de setembro, mais uma quinta-feira de manhã aqui estudando cálculo 2. E como já é da metodologia de ensino, vou começar a aula perguntando de dúvidas dos exercícios da aula anterior. Ficaram muitos exercícios para serem feitos. A aula anterior, da semana passada, do dia 3 de setembro, foi versando sobre as regras do produto e a regra do quociente para a gente derivar as funções. Então, em cima dessas duas regras, foram propostos vários exercícios para vocês. Eu deixei os exercícios resolvidos, mas é importante que vocês tentem resolver esses exercícios. E tendo dúvida, a qualquer momento, vocês podem me questionar. Então, abra esse espaço aqui inicialmente na aula para saber se algum de vocês quer colocar alguma dúvida sobre esses exercícios da aula passada. Se quiser pôr no chat também, fiquem à vontade. Vou até iniciar aqui um chat. E aí eu vou dar um tempinho, não havendo dúvidas, eu entro na matéria de hoje. Aula de 3 de setembro. Bom, aproveito para lembrar sempre a importância de fazer exercícios de cálculo, né? É uma matéria que a aprendizagem, ela demanda um esforço aí de realização mesmo dos exercícios propostos, tá? São muitos exercícios? Aí tem mais ainda no livro, né? Eu estou pensando alguns exercícios no livro e se o aluno achar que é muito, ele faz menos. Se ele achar que é pouco, tem mais no livro do Larson. Vocês podem também, tá? Tentar fazer outros a mais que tem lá e eventualmente me perguntarem, tá bom? Se não conseguirem e tal, fiquem à vontade. Material tem bastante, né? Bom, pelo visto, não há dúvidas sobre os exercícios. Eu deixei um pouco mais porque havia um feriado, quem sabe, né? Aproveita o feriado aí, dá um reforço no estudo de cálculo. Mas vamos adiante então, tá? Eu vou iniciar agora o compartilhamento do material que eu pré-preparei em cima da sessão que nós vamos estudar na aula de hoje, a sessão 2.5. Então, com licença para eu compartilhar. Aqui. Então, a nossa aula de hoje vai versar sobre a regra da cadeia, que é o conteúdo abordado na sessão 2.5 do livro do Larson, que tem sido o livro base da nossa, do cálculo 2 aqui para nós. E já tinha sido do cálculo 1, inclusive, né, de grande parte. Bem, nessa sessão 2.5, os tópicos que são apresentados são determinar derivadas utilizando a regra da cadeia, utilizando a regra da potência geral, depois escrever a derivada de forma simplificada, aplicar em situações da vida real e usar para derivar funções algébricas. Eu pus um destaque aqui em determinar derivadas utilizando a regra da potência geral, porque, na verdade, o grosso desse capítulo é esse tópico, tá bom? A regra da cadeia, ela é apresentada de uma forma muito en passant para pegar o caso particular da regra da potência geral. A regra da cadeia ela volta depois quando nós vamos trabalhar outros tipos de função. Notem que agora o nosso foco tem sido sempre nas funções polinomiais, né? Nós sempre temos potências de x, expressões aí, polinômios de x, esses polinômios podem ser multiplicados também, daí a gente usa a regra do produto, eles podem estar sendo divididos, a gente usa a regra do quociente. Então, realmente, o foco do capítulo é a regra da potência geral. Mas ele abre o capítulo mostrando a regra da cadeia, que é o que eu vou fazer aqui. Então, essa regra da cadeia é uma das mais poderosas do cálculo diferencial.
São muitas as regras de derivação. E vocês já têm visto que, eventualmente, eu posso usar mais de uma regra ou escolher entre uma e outra. Então, a grande vantagem de eu conhecer muitas regras para derivação é que, em cada situação, eu posso ver qual é a mais adequada para aplicar. E com a regra da potência geral, que vai ser derivada da regra da cadeia hoje, vocês vão ver que, inclusive, funções do tipo função produto ou função quociente, em alguns casos, ficam mais fáceis de serem derivadas por essa regra da potência geral, tá bem? Então, essa regra da cadeia, ela, de maneira mais ampla, ela serve para derivar qualquer função chamada, enquadrada, classificada como uma função composta. A função composta é toda função que pode ser derivada numa função, em funções menores, tá? Que foram compostas para gerar essa função mais complexa. Bom dia, professora Viane. Pois não. Bom dia. Bom dia. Oi, Eric. Tá tudo bem com você? Agora estamos caminhando aí, correria, mas estamos aí. Fico muito feliz de ter você aqui na aula, viu? Que bom, obrigado. Eu também estou muito feliz. Boa aula. Então tá bem, seja bem-vindo. Obrigado. Bem, então, gente, o conteúdo que vai ser apresentado na aula de hoje é esse. Eu vou também, nessa gravação, fazer pausas, porque vocês veem que depois eu disponibilizo esse material que a gente constrói na aula lá no site, no AVA, no nosso ambiente virtual de aprendizagem, e também quebro o vídeo em 3 partes. Então, a primeira parte da aula, nós vamos fazer, vocês vão terminar fazendo os exercícios de autoavaliação, depois eu entro numa segunda parte que tem uma parte mais aplicada, tá? E uma terceira parte que a gente vai fazer o fechamento da aula, exatamente com um exercício para a gente falar qual é a regra mais apropriada para cada situação que se apresenta, tá bem? Então, quanto mais regras nós soubermos, quanto mais a gente conhecer isso, mais fácil vai se tornar esse processo de encontrar as derivadas, sempre com o intuito de depois aplicar isso na resolução de um problema prático, tá bem? Então, vamos lá. A nossa regra da cadeia, aqui ela nos diz que a derivada de uma função y igual a f de u, então notem uma primeira diferença. Até agora a gente tem escrito y igual a f de x. Agora, essa regra fala se y é igual a um f de u. E u é que é uma função de x. Então, por isso que nós estamos falando de função composta. Nós temos aqui uma função, olha no desenhinho aqui ao lado, uma função interna, u, a qual é aplicada uma função externa, f. Tá bem? Isso vai ficar bem mais claro aqui no exemplo. Segura um pouquinho a onda. Então, essa regra nos diz que a derivada de y igual a f de u é a derivada da função externa, da função externa, vezes a derivada da função interna. Ou seja, a derivada dessa função y igual a f de u, ela não vai ser só derivar a função f. Normalmente, o que a gente viria aqui? A gente colocaria, vou derivar y, então vou pôr uma linha aqui em cima no y. Y', a derivada de y. Então, se y é igual a f de u, y' é igual a f' de u. E nós não colocaríamos, o que ficaria faltando é essa derivada de u aqui. Então, é isso que a regra da cadeia vai incluir. Fala, olha, se a função é composta, não basta você derivar só a parte externa. Você também tem que multiplicar pela derivada da parte interna. Tá? Então, se y é f de x, y' é f' de x. Agora, se y é um f de u, então o y' vai ser o f' de u vezes o u', vezes a derivada do que está dentro. Num exemplo aqui, eu acho que isso vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Esse exemplo que eu peguei, olha, use a regra da cadeia para derivar a função y igual a
x² menos 1 elevado à quarta. Então, eu tenho esta função aqui que eu quero derivar, tá bem? Olha, nós vimos que na aula passada a regra do produto pode ser aplicada para quantos termos forem, não só dois, não produto de dois termos. Então, claro, eu poderia expandir esse x2 menos 1 elevado à quarta como 4 vezes o x2 menos 1. E aplicar a regra do produto para 4 termos. Ficaria uma coisa enorme. Aqui, se eu percebo que isso é uma função composta, como que eu vou perceber que isso é uma função composta? Olha, eu tenho uma parte interna aqui, que é esse x2 menos 1, que está sendo elevado à quarta potência. Então, se eu entender que eu posso definir essa função interna U, tá? Aqui, identificar essa função interna, e essa função interna, então, é o meu f, né? É aqui o meu x2 menos 1, tá? Se eu identifico, se eu consigo perceber que o meu u é esta função, então, fica fácil eu escrever quem que é o y. O y é o u elevado à terceira. Então, se eu perceber isto, perdão, elevado à quarta, de onde eu tirei terceira. Então, aí é que está a pegada. É identificar que esta função aqui, y igual a x² menos 1 elevado à quarta, tem uma parte interna, que é o x² menos 1, e que isto está sendo elevado à quarta. Então, por isso é chamado uma função composta. Tá? Se eu conseguir identificar qual é essa parte interna, e essa parte interna está fácil de ver aqui, é o x² menos 1, então eu posso reescrever esta função y como sendo, ao invés de x² menos 1, eu vou trocar esse x² menos 1 aqui pelo pelo u, perdão. Pelo u. Então, olha lá. Se isso é u, y, então, é u elevado à quarta. Se eu pedisse para vocês derivarem y igual a u à quarta, eu tenho certeza que vocês conseguiriam derivar. Qual é a derivada de u à quarta? É 4u à terceira, certo? Só que aqui está falando, não esquece de derivar também o u. Então, o processo, ele consiste em identifiquei essa função interna, reescrevi y assim, vou derivar o u, porque eu vou ter que multiplicar aqui pelo linha. Eu vou substituir tudo isso na regra da cadeia. Quem é esse u'? Se o u é x² menos 1, agora todo mundo acha que já deriva. Quem é a derivada de u? É 2x. Então, derivei u. Quem é a derivada do f' de u? É o 4u à terceira. Vou substituir tudo isso na regra da cadeia. Então, quem é o y'? Olha, eu peguei a regrinha da cadeia que está dizendo derive o f de u e multiplique pela derivada de u. A derivada, quem é a derivada do f' de u? É o 4u à terceira, está aqui. E eu vou multiplicar por quem? Pelo u'. Quem é u'? É o 2x. Opa, mas eu fiquei com uma derivada aqui, que ela tem u e tem x. Esse u é só uma substituição que a gente faz, só que agora eu tenho que voltar. Então, onde está o u, eu tenho que voltar para o x² menos 1, porque a minha função original é x. Então, aqui, onde está o u? Onde está o u?
eu vou substituir pelo x ao quadrado menos 1 de volta. Se, né, eu já derivei. Se for possível, eu simplifico esse resultado. Então, aqui é possível a gente simplificar, porque esse 2x pode multiplicar esse 4 que está na frente. Então, aqui vai ficar 4 vezes 2x, vai ficar um 8x, tá? Bom, então a derivada. Vou voltar aqui para ver se... eu sei que é a primeira vez que faz, o negócio fica meio perdido, a gente precisa ir assentando agora as coisas. Então, eu tinha aqui uma função interna x2 menos 1 elevado à quarta. Isso cai na classificação de uma função composta, tá? Uma parte interna e uma parte externa. A parte interna eu chamo de u. Esse u eu chamei de x2 menos 1. Bom, a partir daí eu escrevi a função em u como 4, eu derivei a função em u, né? E eu substituo aqui, o que eu vou precisar aqui, ó, isso que vocês têm que perceber nessa regra da cadeia. Eu preciso a derivada do f e a derivada do u. Então, derivar o u, eu derivei aqui. Talvez eu tenha posto numa ordem que não tenha sido a melhor. Eu vou pôr esse derivar o u abaixo aqui. Acho que vai ficar mais fácil. Já acho o u, já derivo o u. Ficou mais fácil, ó. Achou o u, deriva o u, tá? Agora você vai escrever o y em função do u. E deriva o y também. Ficou mais, acho que a ordem melhorou agora. Bem, se vocês forem prestar bem atenção aqui, o que nós fizemos aqui nada mais foi do que pegar esse 4 que estava no expoente, colocar aqui na frente. Ó, olha o que nós fizemos. Pegar o 4, colocar aqui na frente, multiplicar pelo x2 menos 1 a terceira, e depois multiplicar pela derivada do x2 menos 1. Então, aqui nós temos que perceber que é função composta e não esquecer de derivar a parte interna, tá? Eu vou fazer um outro com vocês, mas eu vou mudar agora essa ordem aqui também, vou pôr para derivar o 3 antes. Só um instantinho, gente. Bom, então eu vou fazer o segundo agora, derivar esta função, olha, do mesmo estilo, x2 mais 1 elevado à terceira. Esse é o exemplo 2 lá do livro, tá? Então, eu preciso aqui identificar qual é a função interna e daí reescrever a função em u e derivar tanto o u como o y. Então, qual é a função interna? A função interna é o x quadrado mais 1. Ou seja, eu vou aqui já ter uma... Claro aqui que a parte interna é o x2 mais 1. Eu gostaria de saber se vocês têm dúvida... Opa, tirar esse expoente aqui. Se vocês têm dúvida em identificar que essa função interna é o x2 mais 1. Um minuto que tem alguém que não para de me chamar aqui, me desculpa. Estou em aula. Bom, e aí, identificado o u, tá bem? Agora eu vou derivar o u. Então, se o u é x2 mais 1, a derivada de u, 2x. Tudo bem? Reescrever o y em u. Bom, se eu chamei
isto daqui de U, então o meu Y nada mais é do que um U elevado a Serve terceiro. para isso, poxa. Vou derivar agora esta função em Y. Então, qual que vai ser a derivada aqui? 3U ao quadrado. Vou substituir tudo na regra da cadeia. Y', então, F' de U é o 3U ao quadrado. U' é o 2x. Só falta agora eu voltar quem é o U. Então, aqui, no lugar do U, vai entrar o meu x² mais 1. Então, 3. Não. Não. Tem mais alguém aí com o microfone ligado? 3x² mais 1 elevado ao quadrado vezes o 2x. Então, identifiquei o U, derivei U. O linha já está pronto para pôr aqui, está reservado, tá? Reescrevi y como sendo U a terceira e derivei U, que vai ser o meu F' de U, que vai dar o 3, o 2. Então, agora, se eu quiser simplificar, eu posso multiplicar esse 3 pelo 2x aqui, e eu vou ter, então, um 6x que multiplica o x² mais 1. Não ficou bom aqui. Deixa eu trocar aqui. 6x. 6x, x² mais 1. Então, tudo saiu de uma função composta, onde eu tenho uma parte interna e uma externa, e eu não posso esquecer de derivar a parte interna, que é o que normalmente acontece, deriva só a externa e esquece de derivar a interna, e é o que mais acontece de erro em derivada é em função composta, quando esquece de derivar o que está dentro da função, tá bem? Então, aqui, se vocês fossem, né, se deparar com uma questão dessa, determinar a derivada de y igual a x² mais 1 a terceira, tá? Então, vocês poderiam usar também a regra do produto, mas teria 3 termos. Pela regra da cadeia, eu percebo que é uma função interna elevada à terceira. Então, alguma coisa elevada à terceira, a derivada vai ser 3 isso elevado ao quadrado. Só que eu tenho que multiplicar pela derivada da de dentro. É isso que diz a regra da cadeia. Então, vejam que a gente, pegando o jeito, a gente já vê que isso daqui vai ser 3 vezes isso daqui, elevado ao quadrado, vezes a derivada do x2 mais 1. É isso que diz. Bom, tanto esse exemplo 1 como exemplo 2, vocês viram que eles têm em comum aqui, que são funções chamadas funções potência. E por isso que eu falei que essa regra da cadeia, a gente vai agora, eu só fiz uma apresentação, mas a gente vai voltar num outro momento em outros tipos de função, tá? Então, o que a gente vai focar a aula de hoje é exatamente nesse caso de funções potência. E nós vamos fazer uma simplificação dessa regra da cadeia, especificamente para o caso particular das funções potência. Tá bem? Bom, então vamos lá, respira. O que eu quero dizer é, se a aplicação daquela regra da cadeia não ficou tão clara, não se desespere, porque nós vamos ter um momento para voltar nela. Agora, nós vamos ver o caso particular exclusivo para as funções compostas do tipo função potência, que são as que nós derivamos nos exemplos 1 e 2 agora. Então, tanto o exemplo 1 quanto o exemplo 2, vocês devem ter observado que era uma função elevada a um expoente. Então, isso é chamado de função composta? Sim, mas é um caso particular das funções compostas,
que são essas funções potência. Então, vejam aqui uma lista de exemplos nesse quadradinho de funções potência, aqui ao lado direito. Então, olha, do lado esquerdo eu tenho x² mais 1. Do lado direito eu tenho raiz quadrada disso. Opa, mas onde está a potência, Vânia? Bom, raiz quadrada de x² mais 1 é x² mais 1 elevado a meio. Na segunda linha, aqui à esquerda, eu tenho a função y igual a x mais 1. Na direita, eu tenho x mais 1 elevado a menos meio. Tá? Aqui na terceira linha, na coluna da esquerda, 3x mais 2. Na coluna da direita, 3x mais 2 elevado à quinta. Na última linha, eu tenho um quociente, tá? Do lado direito, eu tenho um quociente elevado ao quadrado. Então, vejam que todas elas têm em comum é que elas são a função da esquerda com um expoente. Então, se esse expoente está numa função, essa função é chamada função potência. Tá ok? Então, toda função potência, ela é escrita como uma função elevada a um expoente. E aí, aquela regra da cadeia, ela acaba sendo simplificada, então. Eu não preciso ficar substituindo, voltando, indo para o U, voltando para o X. Basta eu perceber que, olha, eu vou derivar como se fosse aquela regra da potência do X, se eu tivesse um X à quinta. Eu ia derivar como 5x elevado à quarta. Só que agora eu não tenho um X, eu tenho uma função ali. Então, eu vou multiplicar pelo que está dentro. Então, a regra da potência geral, ela se baseia na regra básica da potência, que foi das primeiras que a gente aprendeu na primeira aula de regras de derivada, né? A derivar um x à quinta, um x elevado a meio, ou seja, uma potência de x, só que agora, por que a gente vai chamar de regra da potência geral? Porque essa potência ela vai estar numa função. Então, a regra da potência geral, ela fala isso, olha que simplesinha. Se você tem uma função y, que é um u elevado a n, você faz aquela regrinha da potência já conhecida. Põe o expoente aqui na frente, multiplica por isso elevado ao expoente menos 1. Isso daqui a gente já sabia, essa parte aqui a gente já tinha. Qual é a novidade? Multiplicar pela derivada do que está dentro. Que era o que a gente estava fazendo nos exemplos. Então, esse não esquecer de derivar o que está dentro do parênteses é que vai ser o fundamental. Então, olha só, vamos agora derivar usando essa regrinha, né, da potência geral. Então, se eu tenho a função aqui, x² mais 1 elevado à terceira, tá? Então, isso o que vai ficar? Vai ficar Vou tirar isso daqui eu não vou precisar, já está lá. Isso vai ficar 3 que multiplica o x ao quadrado mais 1 elevado. Se eu pus esse 3 aqui na frente, agora eu vou abater 1 daqui do 3. Então, essa potência vai ficar 2, não é? Então, olha lá, 3 vezes esse parênteses é elevado ao quadrado. O que eu não posso esquecer? De multiplicar pela derivada do que está dentro do parênteses. E qual é a derivada do que está dentro do parênteses? 2x. Então, derivar esta função potência nada mais é do que fazer isso. Puxei a potência aqui para frente, 3 vezes o parênteses elevado ao quadrado, vezes a derivada do que está dentro do parênteses, que é o 2x. Claro que a gente Professor, ainda pode continuar ainda, por exemplo, ficando 2 vezes 3 e tirando o expoente 2? Não, aqui o que a gente pode, para simplificar, é multiplicar o 3 pelo 2x. Então, o que a gente pode aqui é escrever aqui 6x
tá? Eu estou trazendo esse 2x para frente e multiplicando pelo 3. Ok? Tá. Se você tá agora, se você quiser abrir e expandir mais, você pode também, Eric. Por exemplo, aplicar que aqui é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, fazer toda a distributiva, você também pode, mas não é necessário, tá? Ela já está numa forma bem simplificada, tá bem? Tá ok. Então, pessoal, vejam que agora ficou bem mais simples, né? Ufa! Respira! Então, olha lá, basta eu derivar a função de fora e multiplicar pela derivada da função de dentro. Tá bem? Se precisar ajustar alguma coisinha no final para agrupar, para multiplicar, né? Mudar a ordem de escrita, aí ok. Mas a derivada ficou bem simples. Então, todo lance aqui, ó, que eu quero que vocês se atentem, não esquecer de derivar o que está dentro do parênteses, tá? Se vocês não se esquecerem disso, vai ser bem tranquila essa regra da potência geral. Bem, deixei outros aqui para a gente fazer outros exemplos da regra de potência geral, tá? Então, eu gostaria que a gente fizesse juntos esse, que vocês me ajudassem aqui, né? De preferência por áudio aí, me ajudando com os resultados, tá bem? Então, pus aqui como exemplo a função 3x² menos 2, tudo isso elevado ao quadrado, tá? Então, nós vamos ter aqui como derivada, né? Nós vamos derivar aqui usando a regra da cadeia. Eu acho que já deu para perceber aqui que é uma função potência, uma função elevada ao quadrado. Então, esse expoente vai vir para frente, o 2. Então, aqui vai ficar 1. Ok. Agora, eu tenho que derivar aqui, eu tenho que multiplicar pela derivada do que está dentro. E eu gostaria que vocês me falassem qual é a derivada do que está dentro. Derivada de dentro do parênteses dá quanto? 6x. 6x, ótimo. Então, aqui, eu posso simplificar aqui agora, multiplicar esse 2 por o 6x. O expoente 1 eu não preciso escrever, certo? Então, eu vou reescrever agora isso como um 12x. E até vou tirar esse expoente 1, porque não há necessidade de eu colocar um expoente 1, certo? Tudo bem? Então, olhem só. Eu derivei a função a, ficou 2 vezes o parênteses elevado à primeira, vezes a derivada do de dentro, que é o 6x. E depois aqui eu rearranjei, multiplicando esse 6x pelo 2 aqui. Tranquilo? Então, por favor, peguem aí um lápis, um papel, vamos derivar agora essa função x² mais 3 elevada à quinta. Eu quero que vocês me passem como que vai ficar essa derivada. Alguém já fez? A hora que fizer, pode passar aqui. 10x² vezes x² mais 3 elevado a 4, né? Elevado a quarta, no caso. A quarta, isto. Elevado à quarta, e aqui nós vamos multiplicar, né? Porque tem a derivada do de dentro, que é o 3x². Então, no final, né? Nós vamos ter aqui, olha lá,
ficou 5x ao cubo mais 3 elevado à quarta, vezes a derivada do de dentro, que é 3x2. Então, aqui nós vamos ter o 15x2, né? 15x2 que multiplica o x ao cubo mais 3 elevado à quarta. Alguma dúvida desse 1 e 2, gente? Do A e B? Tá tranquilo? Então, vamos fazer o C? Papel e caneta aí para fazer o C. Bom, então o C aí ele tem que prestar um pouquinho mais atenção, porque vai ter mais coisa para multiplicar, né? Mas é do mesmo estilo. E pode deixar indicado, viu? Deu para fazer o C? Então, olhem só. Vamos fechar aqui o C. Pode fechar a questão? O Y Pode. aqui. Pois não? Pode fechar? Então, olha, Pode. aqui eu tinha uma constante na frente, o 2. Então, a gente deixa aquele múltiplo por constante. Deixa o 2 separado e deriva o resto. Tudo é multiplicado pelo 2, tá? Então, esse 2, na verdade, até vou pôr um colchetes aqui para quem tiver um preciosismo maior nisto. Esse 2 é a regra do múltiplo por constante. Então, eu deixo o 2 separado e derivo o resto. Esse 2 vai multiplicar tudo. Então, eu vou deixo o 2 aqui separadinho, agora eu vou derivar aqui. Então, vai dar 3 vezes esse parênteses ao quadrado, vezes a derivada do parênteses. A derivada do de dentro é 2x mais 3, tá? Eu posso multiplicar esse 2 por esse 3, vai dar 6. E aqui eu vou deixar indicado mesmo, porque não compensa expandir tudo isso, não. Tá bom? Tranquilo? Posso deixar, então, agora de autoavaliação aqui 2, rapidinho, para vocês fazerem? Bom, eu deixei aqui essa observação, mas essa observação era para estar lá em cima, que nos 2 exemplos, né, eu já tinha comentado, a gente poderia ter resolvido usando a regra do produto. Já volto aí com vocês, só um instantinho, deixa eu pôr isso daqui no lugar que deveria estar. Os 2 exemplos. Pronto. Bom, eu vou dar uma pausa aqui no compartilhamento e conversar com vocês. E aí, como é que foi esse primeiro momento? Deu para entender essa regra da potência geral? Tá tranquilo? Só a C que eu dei uma perdida ali, mas tá dando para entender legal.
Tá, porque tinha uma constante na frente, tá? Quando tiver uma Isso, constante isso. multiplicando, deixa ela à parte, no final você multiplica ela pelo resultado. Tá bem? Não deixa ela te atrapalhar, não. Tá bom. Bem, eu vou voltar lá então, e eu vou pedir que vocês anotem os 2 exercícios de autoavaliação. Vou dar 5 minutinhos, são 10h50, 10h55 a gente volta, acho que dá tempo de vocês fazerem as 2 derivadas para a gente fechar essa primeira parte da aula, tá bom? Então, vou compartilhar, vou deixar 2 para vocês fazerem agora sozinhos e a gente já volta em 5 minutos para corrigir. Então, são esses 2 exercícios, autoavaliação 2 e 3. Determinar a derivada, anotem as funções, por favor. Eu vou dar um break aqui na gravação, tá? Dá licença.